Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo certinho? Tudo na santa paz? Olha aí novamente, nós conectados outra vez para falarmos acerca da nossa querida e amada língua portuguesa. Para quem não conhece, já sabe, né? Aqui toda segunda-feira nós temos aqui no meu Facebook uma live de resolução de exercícios. Resolvo com vocês 5 exercícios de língua portuguesa das mais diversas bancas, dos mais diversos assuntos, para conhecermos a nossa língua portuguesa, né, para estudarmos sempre. As pessoas vão chegando, deixa eu me conectar aqui para que eu também possa vê-los no chat. Hum, olha só, já tem uma galera massa aqui conectada, hein? Olha só, deixa eu parar só o som aqui. Isso. Vamos ver como é que nós estamos aqui. Boa noite, João Caetano. Boa noite, Catiana. Boa noite, João Vitor. Boa noite, Cláudia Maria. Boa noite, Jonatas Germano. Boa noite, Silvia Lavor. Boa noite, João Vitor Santos. Boa noite, Glenda. Boa noite, Márcia. Boa noite, Mariana. Boa noite, Denis. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Jonatas. Boa noite, Silvia Lavor. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Muito obrigado, Sandra. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Silvana. Boa noite, Fábio. Se é a sua primeira vez na live, faz o seguinte, deixa aí para mim o comentário. Escreve aí se é a sua primeira vez, o que você está achando dessa experiência. Aproveite para comentar também o que você acha desse novo formato que fiz, que é uma transmissão com essa tela maior. Você já vai entender rapidão como é que é o nosso funcionamento da live agora. Boa noite, olha só. Silvia, nós de novo, hein? Segunda vez no dia, cara. Tem gente que leva isso tudo a sério. Boa noite, Suzana. Boa noite, Eudes. Boa noite, Loide. Loide, você estava na semana passada, Loide? Não estou me lembrando, hein? Não sei se é porque eu me esqueci. Não se esqueça, claro, olha aqui, ele está me recomendando aqui, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, levar esse conhecimento de língua portuguesa a outras pessoas. Boa noite, Andréia. Boa noite, Tâmara. Hoje a Tâmara chegou no horário certo, porque da outra vez ela chegou atrasada. Boa noite, Dalmo. Boa noite, Simone. A galera vem chegando aqui. Eu comecei a transmissão um pouco antes, justamente para dar tempo do pessoal chegar bacana. Boa noite, Simone. Boa noite, Ana Cristina. Olenka, boa noite. Cassiana, boa noite. Galera massa, conectada, atenta, para a gente estudar a língua portuguesa, beleza? Galera, nesta semana, olha só, fiz uma transmissão hoje mais cedo no YouTube do Gran Cursos Online para o TJ de Pernambuco. TJ de Pernambuco? Não, TRE de Tocantins. É tanto concurso, cara. Olha só, e tem gente falando que 2017 não seria um ano bom para concurso. Eu tô até confundindo os concursos já. Hoje eu fiz uma transmissão para o TRE de Tocantins, beleza? Resolução de questões da banca CESP. Amanhã, às 11 horas da manhã, estarei ao vivo de novo no YouTube do Gran Cursos Online para a resolução de questões da banca Consulplan para o TJ de Minas Gerais. Na sexta-feira, às 10 horas da noite, estarei de novo no YouTube do Gran Curso Online conectado para falarmos acerca do concurso do TJ de Minas Gerais novamente. Vai ser um Lu Aula. E por fim, no sábado, 14 horas? Acho que é, 14 horas. TJ de Pernambuco, beleza? Resolução de questões, na verdade é o simulado treino difícil, jogo fácil. O simulado começa de manhã, a aula é à tarde. Às 14 horas, resolução de questões da banca IBFC, beleza? Muito conteúdo, cara, para você estudar, muito conteúdo. Só não estuda quem não quer, hein, gente? Só não estuda quem não quer. Isso mesmo, Bruno, foi TRE Tocantins. Boa noite pro Jusilei. O pessoal me perguntando se eu tô melhor. Tô melhorando, graças a Deus. Amanhã é de tirar os pontos desse joelho, mas já estou me movimentando melhor, estou caminhando melhor, não sinto dores. Em breve, em pé de novo, aula pra caramba aí, muito conteúdo, muito conhecimento. Galera, depois de ter passado a agenda todinha da semana, veja que as aulas continuam. Eu espero que vocês estejam conectados comigo, tudo bem? Depois, preparei a live dessa semana com um tema diferente. Eu sempre falava de gramática, né? Fiz uma de texto e hoje eu quero fazer uma sobre tipologia textual. Por quê tipologia textual? Muitas bancas cobram, CESP gosta, IADES gosta, Universa gosta, Sesgran Rio gosta, FGV adora, beleza? Então são bancos que gostam desse tipo de conteúdo, que é o conteúdo de tipologias textuais. FCC? Não muito. ESAF?
Também não, beleza? Mas essas outras bancas que citei, a OCP gosta, IBFC gosta. Então a gente vai aproveitar o ensejo para falar um pouquinho sobre tipologia textual, beleza? Então vamos aqui, ó. Olha só. Deixe-me alterar aqui para o nosso... Isso. E aí eu clico em... Aqui. Para você poder visualizar, eu quero até observar aqui como é que eu fiz. Eu tentei fazer um esquema, justamente pensando que a galera falou, né, do ao vivo, que ficava no meio da transmissão e tudo mais, né, atrapalhando a visualização. Deixa-me... Vamos ver como é que ficou. Só que agora o ao vivo fica na frente da minha cara, né? Agora vocês deixam de me ver. Estamos testando, né, pessoal, para melhorar cada dia a nossa experiência de live. Já vi que se eu pegar essa imagem e colocar bem aqui embaixo, vai ficar bom de visualizar, beleza? Porque aí o ao vivo não aparece na minha cara. Se você virar o seu celular no modo assim, ó, a visualização fica melhor, beleza? Fica melhor. No formato paisagem. O ao vivo fica ali na minha cara. Da próxima vez eu vou descer um pouquinho mais a minha imagem, porque aí vai ficar tudo enquadradinho. Mas estou testando, tá melhorando, beleza? Galera, olha comigo o que o texto diz aí para você. Quero ir na questão 5, né? Vamos começar lá pela questão 1, né? É porque eu tenho que começar pela ordem certa. Olha só, diz o seguinte... Gênio, tô começando, cara. Tô treinando aqui. Seria legal também ter um exercício sobre interpretação e compreensão de texto. Cristiane, eu já fiz, cara. Eu já fiz, beleza? Já fiz sobre esse assunto. Veja lá então comigo. Olha só o que diz a questão de número 1. A questão de número 1 diz respeito a este texto que está aí na tela. O texto é esse, ó. Você é superdotado. Leia comigo primeira questão. A questão fala o seguinte, ó, os veículos de comunicação que se utilizam da linguagem verbal e não verbal aplicam a tipologia textual mais apropriada ao seu público receptor. No texto 2, pode-se afirmar haver predomínio do caráter textual. Gente, ele fala de predomínio, ou seja, ele quer saber qual que é predominante, qual que é preponderante, beleza? Até porque num texto, pessoal, em geral, a gente consegue encontrar mais de uma tipologia textual. A gente precisa achar a predominante. Olha o que diz o texto. Leia comigo, por gentileza, fala o seguinte. Foi concluído neste mês estudo mostrando que aproximadamente 18% de estudantes de 2 escolas municipais em bairros pobres da cidade de São Paulo são superdotados. Mas o que são os superdotados? Esqueça o que você sabe ou pensa que sabe sobre o assunto. Ou seja, veja que ele pegou um assunto, que são os superdotados, e ele vai falar sobre os superdotados. Continue comigo. Há um esforço entre especialistas de desmistificar o superdotado, que se associa à figura do gênio, desses que tocam piano excepcionalmente bem aos 5 anos de idade, ou resolvem precocemente equações matemáticas. O conceito mais apropriado é o de alta habilidade. São estudantes com habilidades acima da média em artes, matemática, ciências, liderança, esportes ou português. Valorizam-se assim as mais diferentes habilidades, porque, na verdade, existem diferentes tipos de inteligências. Existem, portanto, vários problemas pela falta de conhecimento sobre as altas habilidades. O mais óbvio deles é como as escolas, especialmente as públicas, não sabem identificar os superdotados, nem muito menos como ajudá-los. Como muitas vezes os altamente habilidosos não suportam a rotina escolar, eles são desprezados ou punidos, e não raro tratados com antidepressivos. É comum os superdotados serem hiperativos ou terem distúrbios de atenção. Em virtude da má gestão da educação pública, nosso maior desperdício é o de talentos em geral. Isso se torna ainda mais grave diante dessa multidão de indivíduos que nasceram com altíssima propensão ao talento, uma vez que, se a estatística estiver correta, estamos falando de cerca de 10 milhões de estudantes. Jogamos fora o que temos de pior, e não raro, alguns deles são recrutados pelo que existe de pior. Gente, a partir da leitura desse texto, o que a gente consegue entender, pessoal? Ele está falando para mim o seguinte, ele escolhe um tema, o tema que ele escolheu, superdotados. E o que ele quer dizer para mim agora acerca desses superdotados? Ele fala assim, poxa, eu quero te explicar o que é um superdotado, eu quero te dizer o que é um superdotado, porque o superdotado não é o gênio. O superdotado não é aquele indivíduo que tem a característica de ser um grande gênio, um grande pensador em todas as áreas. Não. Na verdade, ele coloca para mim que o conceito mais correto é o conceito de que existem altas habilidades. Ou seja, existem indivíduos que possuem maior propensão e maior habilidade em um determinado assunto. E aí ele fala que acerca desses superdotados, o que se tem? Um tratamento não muito bom, porque os superdotados não são tratados com a importância devida.
com o tratamento devido. E em função disso, há prejuízo na vida desses indivíduos. Tudo bem? Ele até faz uma crítica ao final, falando inclusive que os superdotados acabam sendo recrutados por aquilo que existem de pior, porque a escola não é um ambiente tão adequado para ele. Diante disso, vamos ver o que ele coloca lá. Ele quer saber qual é a tipologia predominante do texto. Pessoal, o texto não pegou um assunto e ele não falou acerca de um determinado assunto. Se eu falo sobre algo, significa que eu estou dissertando acerca de um assunto. O que mostra, portanto, é que eu não estou conseguindo marcar porque eu tive de trocar a versão do meu Office. Beleza? Mas o gabarito, veja só com a setinha aqui, ó, é a letra C. Tudo bem? O gabarito é a letra C, texto dissertativo. Porque o texto fala sobre algo. Vamos analisar as demais alternativas. A letra A fala em um texto descritivo. É errado. O texto não é descritivo. Descritivo é quando eu escolho um objeto e eu quero falar sobre as características desse objeto. Por exemplo, eu vou pegar aqui este controle remoto. Quando eu pego este controle remoto e eu vou descrever o controle remoto, eu falo, poxa, o controle remoto é retangular, ele apresenta botões coloridos, o controle remoto tem algumas teclas numeradas. Isso é descrever, tudo bem? Não é o caso dos superdotados, ele não está ali descrevendo superdotados, ele está falando sobre o assunto superdotados. Narrativo. Narrativo significa contar uma história. A partir do momento em que eu conto uma história com personagens, narrador, tempo e espaço, aí eu estou produzindo a narração. Injuntivo. O texto injuntivo é o texto das ordens, é o texto das sugestões. É quando eu utilizo um texto para apresentar comandos a outra pessoa. Toda vez que falar em injunção, eu quero que você se lembre de uma receita de bolo em uma parte especial da receita, chamado modo de preparo. Para que serve o modo de preparo? Ele coloca para mim verbos imperativos, dizendo, acrescente 2 ovos, misture com a farinha, bata por 3 minutos. Isso é uma injunção. E o texto dramático é o texto teatral, beleza? Porque algumas pessoas pensam, não, professor, a situação dos superdotados realmente é dramática. Drama não tem a ver com choro. Drama tem a ver com interpretação, tudo bem? Toda vez que eu tenho aquele texto adaptado ao teatro, em que eu coloco as falas, ali eu tenho um texto dramático, tudo bem? Gabarito, portanto, da questão de número 1, olha lá para mim, por favor. Letra C de casa é um texto dissertativo. Claro, meus queridos, não sei se vocês perceberam, mas no texto ele apresenta um juízo de valor. O juízo de valor que ele faz é se posicionar acerca do superdotado. O superdotado não é o gênio. O superdotado é aquele que tem alta habilidade. Quando ele se posiciona, claro que tem uma argumentação, mas deixa eu te contar uma coisa. Toda a argumentação parte de uma dissertação. Na verdade, a argumentação é um tipo derivado da dissertação, ok? Olha lá para mim, por favor. Ele coloca mais um texto para a gente resolver a questão de número 2. Você que resolveu a questão de número 2, meus queridos, eu não estou conseguindo marcar eu dizer as respostas, tá? Não estou conseguindo, por isso que eu só estou dizendo. Galera, conta para mim a resposta número 2. Ele fala o seguinte, ó, do ponto de vista da tipologia textual, o texto e estrutura do metrô deve ser classificado predominantemente como... Ah, lembrando, se você não baixou o material, você pode ir neste link que está aqui em cima, que está no meu site. Você vai lá no meu site em Lives do Elias. Lá em Lives do Elias você vai clicar lá. Baixe aqui o seu material. Clica lá, você vai encontrar o material. A live de hoje é a live 19. Meu olho está coçando. Beleza? Vamos olhar o que ele fala aqui, então, neste texto. Já estou vendo algumas pessoas aqui me respondendo. Antônio Júnior, eu não estou marcando as respostas, cara. É porque a minha versão do Office de hoje não está boa para fazer a marcação, beleza? Mas o gabarito é a letra C da questão de número 1. Vai anotando aí, vai anotando aí. Olha só. A galera respondendo para mim, letra E, letra E, letra E, letra E. Vamos olhar lá? Olha o que o texto diz. O projeto do metrô DF é composto por 29 estações, das quais 24 estão em funcionamento. Com a frota de 32 trens, transporta em média 140 mil passageiros por dia. Todavia, tem a extensão de 42,38 quilômetros e liga a região administrativa de Brasília às de Ceilândia e Samambaia, passando pela Asa Sul, Setor Policial Sul, Estrada Parque Indústria Abastecimento Aépia, Guará, Parkway, Águas Claras e Taguatinga. Parou. Veja que até o presente momento ele pegou algo chamado metrô. Ele está te dizendo como é o metrô. Ele está te dando as características do metrô. É como se ele estivesse retratando com palavras o metrô. Ou seja, esse primeiro parágrafo apresenta características descritivas. Cuidado a partir de agora. Veja que existem características descritivas. Você deve agora ler os demais parágrafos para entender se ele continua descrevendo. Porque é comum que um texto comece descritivo, mas a descrição só serve de suporte para uma narração, por exemplo, ou para uma dissertação. Então você precisa ler o resto do texto. Olha lá o segundo parágrafo.
A via do metrô possui um formato de Y, ou seja, ele continua dando características do metrô. Dessa forma, 19,19 km constituem o eixo principal. Interligam a estação central, localizada na rodoviária do Plano Piloto, à estação de Águas Claras. Outros 14,31 km compreendem o ramal que parte da estação Águas Claras até Ceilândia Norte. Continua a descrição. Por fim, o outro ramal, com 8,8 km, abrange o trecho que liga a estação Águas Claras a Samambaia, ou seja, o texto todinho foi utilizado para descrever o metrô. Vamos olhar as opções. Letra A, dissertativo, está fora. Letra B, dissertativo, narrativo, está fora. Letra C, descritivo, guarda. Letra D, narrativo, está fora. Letra E, descritivo, ou seja, eu tenho duas opções com descrição. Na letra C, descritivo, pois estabelece um debate a respeito da estrutura do metrô. Debate? Debateu quem com quem, porra? É doido, é? Olha para mim a letra E. Descritivo, pois faz um registro de informações que caracterizam a estrutura do metrô DF. Exatamente essa. Gabarito, portanto, vou marcar para você com a setinha. Gabarito, portanto, é a letra E de escola. Este é o gabarito desta questão, beleza? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Foi a única vez que eu vi uma descrição cair em prova, beleza? A única vez que eu vi uma descrição cair em prova. Não confie muito. Descrição não cai muito, porque é muito fácil. Qualquer botafoguense, como nós todos aqui, acertamos. Tudo bem? Vamos novamente à tela, portanto. Olha o que ele fala na próxima questão. A próxima questão, pessoal, é retirada de um outro texto. O texto agora é o texto memória, beleza? Vamos olhar aqui o que ele fala na questão. Veja para mim adiante. Ele fala assim, ó, do ponto de vista da tipologia textual, o texto memória é predominantemente. A gente vai buscar agora o predomínio do texto memória, não é verdade? Olha lá então o que ele fala. Leia comigo. A história do metrô DF começou em janeiro de 1991, com a criação de um grupo executivo de trabalho e a elaboração dos primeiros estudos sobre o impacto ambiental da obra. Em maio daquele ano foi criada a Coordenadoria Especial, integrada por técnicos de diversas áreas do governo do Distrito Federal, com a missão de gerenciar a construção do metrô de Brasília. Parou tudo, gente. Se você observou, o que ele está falando para mim é o seguinte. Ele está passo a passo me contando como o metrô foi criado, numa ordem cronológica. Repare para mim as informações que eu estou marcando com a seta aqui, ó. 1991, em maio daquele ano, ou seja, veja que há uma sequência temporal. Essa sequência temporal é muito importante para a gente poder organizar tudo no tempo, não é verdade? Continua comigo. As obras foram iniciadas em janeiro de 1992. Olha uma nova data na sequência. E, em dezembro de 1993, mais uma data, foi criada a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, com a missão de operar o novo transporte. Em outubro de 1994, os trabalhos foram paralisados. 2 anos depois, em maio de 1996, as obras foram retomadas. Ou seja, ele está pegando um tópico, metrô. E agora ele não está falando características do metrô. Agora ele está me contando a história do metrô. Tudo bem? Olha para mim o último parágrafo. Em janeiro de 1997, ele continua a construção temporal. Teve início o programa de viagens experimentais, que teve como objetivo apresentar um novo sistema de transporte à população de Brasília. Em julho do mesmo ano, a Companhia do Metropolitano iniciou a convocação dos primeiros concursados, sendo a maioria encaminhada para o treinamento no metrô de São Paulo. Ou seja, ele contou uma história, conforme a Josi disse, é narrativo, Fabiana Pereira narrativo, Renato narrativo, Jéssica narrativo, Tâmara narrativo, Luciene narrativo, Jéssica narrativo, deixa eu ver quem mais, Francimar narrativo, Ana Calabria narrativo, Jonatas narrativo, Fábio Alegre narrativo. Silvânia, depois eu volto lá na questão para você, tá? Sobre os juízos de valor. Olha lá para mim então, pessoal. Eu sei que o texto é narrativo. Agora veja para mim que narrativo eu tenho duas opções. Pode ser D ou pode ser E. Ele fala assim na letra D, narrativo, pois constitui-se de uma sequência de fatos que se relacionam por meio de um nexo temporal. Com certeza. Houve um nexo temporal, uma construção temporal. Então o gabarito é a letra D. Agora na letra E ele fala assim, ó, narrativo, mas com algumas passagens dissertativas, nas quais o autor emite a própria opinião. Poxa, ele não emitiu a própria opinião, ele simplesmente contou fatos que aconteceram no eixo temporal. Então, o gabarito, portanto, da questão de número 3 é a letra D de dado. Legal? Eu vou voltar aqui um pouquinho para tirar a dúvida da nossa amiga, porque ela queria saber dos juízos de valores desse texto. Primeiro ponto, o que é o primeiro juízo de valor que ela faz? Olha lá, está entre o primeiro e o segundo parágrafo, quando ela fala assim, ó, foi concluído neste mês estudo mostrando que aproximadamente 18% dos estudantes de 2 escolas municipais em bairros pobres da cidade de São Paulo são superdotados. Mas o que são superdotados? Esqueça o que você sabe ou pensa que sabe sobre o assunto. Quando ela fala essa última frase, esqueça o que sabe ou pensa que sabe sobre esse assunto, significa que de agora em diante ela vai defender um ponto de vista. É o primeiro juízo de valor.
Há um esforço entre especialistas de desmistificar o superdotado, que se associa à figura do gênio, desses que tocam apenas excepcionalmente bem aos 5 anos de idade ou resolvem precocemente equações matemáticas. Agora, olha o juízo de valor. O conhecimento mais apropriado é o de alta habilidade. Isso aqui é o juízo de valor dela. Talvez você não esteja enxergando o juízo de valor porque você está esperando uma opinião dela, escrito assim, eu acho que. Juízo de valor não é isso. Juízo de valor é sempre que o texto adota um ponto de vista. Esse texto está adotando o seguinte ponto de vista. Superdotado não é o gênio. Superdotado é o que tem alta habilidade. Primeiro juízo de valor. Segundo juízo de valor, lá no quarto parágrafo, fala assim, ó. Como muitas vezes os altamente habilidosos não suportam a rotina escolar, eles são desprezados ou punidos. Isso, de novo, é juízo de valor dela. Ela defende um ponto de vista. Existem pessoas que acham que os superdotados não passam por isso. Juízo de valor é tudo aquilo que te permite concordar ou discordar, entendeu? Independentemente de ser a opinião da autora ou de ela trazer uma informação de alguém para defender o ponto de vista dela. Sacou? Vai comigo de novo na sequência, questão de número 4. Diz respeito a este texto aqui do movimento feminista. Esclareci a sua dúvida, minha querida Silvia? Esclareci a sua dúvida? Só aparece a minha imagem? Ah, mas aqui... Uai, peraí, gente. Rapidão. Ah... Como eu falei, estou aprendendo. Então a gente vai voltar na questão, né? Vocês viram a questão de número 3? Vou voltar. Quando foi que parou de aparecer? As questões não estão aparecendo na tela. Isso. Thelma me fez uma pergunta. Professor, língua portuguesa no curso do GRAN do TRF1. As videoaulas são com você? Não sei. Você precisa olhar no site. Na hora que você entra no site do Gran Cursos Online, www.grancursoonline.com.br, você vai lá e clica no curso, TRF1. Aí você vai lá embaixo, tem escrito videoaulas. Aí você consegue ver com quem que é a videoaula. Se é comigo ou se é com outro professor, beleza? É só você olhar. Desde a segunda questão, gente... Oh, meu Deus. Então vamos voltar. É porque aqui no meu celular está aparecendo só a minha imagem. Então eu volto. Questão de número 1 todo mundo viu, né? Fala comigo. Questão de número 1 todo mundo viu. Consegui. Então vamos voltar lá na segunda questão. Volto lá e comento. A segunda questão era aquela do texto descritivo, né? Então olha lá, para quem não viu o texto, fala assim, ó. O projeto do metrô DF é composto por 29 estações, das quais 24 estão em funcionamento. Com uma frota de 32 trens, transporta em média 140 mil passageiros por dia. Todavia tem a extensão de 42,38 quilômetros e liga a região administrativa de Brasília às de Ceilândia e Samambaia, passando pela Asa Sul, Setor Policial Sul, Estrada Parque Indústria Abastecimento Épia, Guará, Parkway, Águas Claras e Taguatinga. Então veja que ele pegou o metrô e está dizendo para mim, retratar com palavras é o mesmo que descrever, tudo bem? A via do metrô DF possui o formato de Y. Mais uma vez, informações descritivas. Dessa forma, 19,19 km constituem o eixo principal e interligam a estação central à estação de Águas Claras. Outros 14,31 km compreendem o ramal que parte da estação Águas Claras até Ceilândia Norte. Outro ramal, com 8,8 km, abrange o trecho que liga a estação Águas Claras a Samambaia. É o texto que descreve o que é o metrô, tudo bem? Volto a dizer aquela dica que eu te falei. Toda vez que o texto tiver característica descritiva, leia o texto inteiro. Pode ser que em um determinado momento ele pare de descrever e faça outra coisa. Então, portanto, a gente sabe que o gabarito da questão de número 2, veja comigo, por favor, era um gabarito letra C. Não, C não, né? Letra E de escola, né? Letra E. Descritivo, pois faz o registro de informações que caracterizam a estrutura do metrô DF. Beleza? Letra E na questão de número 2. Na questão de número 3, que perguntava sobre o texto memória. O texto memória é aquele texto que conta a história do metrô. Não vou ler todinho de novo, não, porque eu já li. Mas olha só, presta atenção aqui, principalmente nas datas. Ó, 1991, 1992,
1993, 1994, 1996, 1997. Veja que ele faz uma sequência temporal. E nessa sequência temporal ele vai me contando o que aconteceu em cada ano da construção do metrô de Brasília. Beleza? Por isso que sabemos que o texto conta uma história. É um texto narrativo, portanto, e a letra D, porque ele fala assim, ó, pois constitui-se de uma sequência de fatos que se relacionam por um nexo temporal. O gabarito, portanto, fica-se na letra D, porque eu consigo enxergar esse nexo temporal pela sequência dos anos, ok? Inclusive, um papo que a gente teve na aula que eu falei para vocês, sobre texto, eu falei para vocês da importância das informações temporais, né? Eu falei da importância de você identificar as informações temporais ao longo do texto para que você consiga organizar o texto. As datas, os anos, fazem com que a gente consiga organizar o texto no tempo, beleza? Vamos voltar aqui de novo, então? Olha lá, o próximo texto, deixa eu ver se está aqui tudo certinho. Isso. Não é esse PDF. Olha lá. O próximo texto, para a questão de número 4, diz o seguinte. Quanto à tipologia, o texto classifica-se como predominantemente. Ele quer saber o que essa tipologia aí nos traz, né? O que essa tipologia nos diz. Vamos ver aqui então. Ele coloca aqui o seguinte. Olha só, ele quer saber qual que é a tipologia predominante neste texto que está aqui atrás. Olha só, leia comigo o texto. O movimento feminista começou a florescer no Brasil na virada do século XX. Diante da omissão da Constituinte de 1891 acerca do voto feminino, a baiana Leolinda de Figueiredo Daltro, olha só uma personagem, deu entrada no requerimento de seu alistamento eleitoral. Não obteve sucesso, mas também não entregou os pontos. Em 23 de dezembro de 1910, que está no hino do nosso Botafogo, fundou no Rio de Janeiro o Partido Republicano Feminista. O grupo tinha como principal objetivo mobilizar as mulheres pelo direito de votar. Em novembro de 1917, uma passeata organizada por Leolinda contou com a participação de 90 mulheres. O que hoje não pararia o trânsito deve ter causado horror em distintos senhores e madames. Em 1919, você está vendo os anos novamente, Leolinda lançou-se à intendência municipal do Rio de Janeiro. A candidatura, porém, foi rejeitada. Quando em 1932 Getúlio Vargas instituiu o direito de voto às mulheres, ela declarou que morreria feliz, pois finalmente vira o resultado de sua vida de lutas. Morreu 3 anos depois, aos 75 anos de idade. Novamente, o texto escolheu até uma personagem chamada Leolinda para falar sobre a situação dela, para falar sobre o que aconteceu com Leolinda. Então olha lá o que ele fala para mim na questão 4. Quanto à tipologia, o texto classifica-se como predominantemente. Gente, gabarito, portanto, letra B de bola, porque o texto é predominantemente narrativo. Não oferece dúvida alguma. E agora perceba que ele só falou que é narrativo. Ele não pediu para você explicar o teor dessa narração, tudo bem? Então ficou bem mole, bem fácil, bem tranquilo. E por fim, essa questão de número 5, essa eu vou deixar para você que está aí no chat me assistindo. Você que está aí no chat, me conte qual que é o gabarito da questão de número 5. A questão de número 5 é uma questão do CESP, e ele fala o seguinte. O objetivo do texto, de caráter predominantemente dissertativo, é informar o leitor a respeito do surgimento da bomba limpa. Gente, a questão de número 5 é uma questão que está certa ou é uma questão que está errada? Luíde, a minha agenda está disponível no site. Eu esqueci de pedir para fazer a agenda da semana, Luíde. Perdão, tá? Mas para você, se você tiver perdido a agenda da semana, o que eu vou ter ainda? Amanhã, 11 horas da manhã, no YouTube do Gran Cursos Online, eu estarei ao vivo para falar sobre o concurso do TJ de Minas Gerais. Vou resolver questões da banca com o Suplan. Depois, sexta-feira, às 22 horas, sexta-feira, 22 horas, também para falar sobre o TJ de Minas Gerais no YouTube do Gran Cursos Online. E sábado, 14 horas, resolução de questões da banca IBFC do simulado para o TJ de Pernambuco, beleza? Então nós temos aí essas datas. Conta para mim, galera, se essa questão está certa ou está errada. A Silvia disse para mim que está errada. Bruna disse que está errada. Eliel disse que está errado. Jânio Albuquerque disse que está errado. Karen Letra disse que é errado. Jonatas errado. Fabiane, Ivana, Loide, Jô Caetano, errado. Silvia, errado. Francimar, errado. Antônio Júnior, errado. Eudes, errado. Então agora eu vou te perguntar uma coisa. Olhando aqui no fundo dos meus olhos.
Se você disse que está errado, por que está errado? Conta para mim. Por que está errado? Eu volto na 4, viu, Wesley? Volto na 4. Você está dizendo que está errado. Por que está errado? Me conta. Porque eu quero saber. Você está dizendo para mim que está errado, tem que ter um motivo, né? Tem que ter um motivo para estar errado. Tem que ter um motivo. Estou vendo que mais gente está dizendo que está errado. Qual o motivo para estar errado? Me conta. Eu passei essa questão para vocês que estão aí me acompanhando. Então, já aproveita e me conte por que motivo está errado, né? Ninguém quer me contar porque está errado. Só está dizendo que está errado. Vamos lá. Luciene Gomes falou que o texto é argumentativo, mas isso não é argumento. Porque um texto dissertativo, perdão, um texto argumentativo, ele é dissertativo também, tá? Não é argumento, viu, Luciene? Dissertativo e desenvolver o tema e não informar o leitor do texto. Não, porque existe uma informação dada, Eudes. Existe uma informação dada. Silvia, na base do chute, porra, Silvia, faz isso comigo não, velho. Daiane, intuição, nananana. O autor está expressando uma opinião. Sim, ele está expressando uma opinião. Isso mostra que ele argumenta. E se ele argumenta, ele está dissertando. No texto não predomina o surgimento da bomba limpa. Vamos ver. Não tem bomba limpa. Vamos ver. A Jéssica Gomes se aventurou a dizer que é certo. Gente, deixa eu matar vocês de decepção. Esse item, ele é certo, tá? Ele é certo. E eu vou te mostrar por que ele é certo. Olha lá comigo. Ele fala assim, o objetivo do texto, de caráter predominantemente dissertativo, é informar o leitor a respeito do surgimento da bomba limpa. Leia comigo o texto. Leia o que a ciência deu agora mais um passo definitivo. Já parou tudo. Parou tudo. Veja que ele está partindo dessa informação. Passo definitivo. A gente vai agora ler o texto buscando que passo definitivo é esse. Aí ele fala. É claro que o definitivo da ciência é transitório. Cara, essa aqui é a primeira opinião dele. Mas isso não quer dizer que o texto deixa de ser dissertativo. Todo texto argumentativo, ele é dissertativo. Beleza? Agora eu tenho dissertativo expositivo, eu tenho dissertativo argumentativo. É claro que o definitivo da ciência é transitório. E não por deficiência da ciência. É ciência demais, que supera a si mesma a cada dia. Não indaguemos para quê, já que a própria ciência não faz, o que, aliás, é a mais moderna forma de objetividade de que dispomos. Ou seja, no primeiro parágrafo todinho, ele só fez um lenga-lenga sobre o definitivo da ciência. Só. Aí ele fala assim, ó, mas vamos ao definitivo transitório. Tá vendo que ele falou assim, ó, mas vamos ao definitivo transitório? Na hora que ele coloca esse mais, ele fala assim, tá vendo aquilo tudo que eu disse antes sobre... É claro que o definitivo da ciência é transitório? Esquece. Vamos ao definitivo transitório. Vamos ao que importa. Leio que a ciência agora deu mais um passo definitivo. Ele quer falar desse passo definitivo. Os cientistas afirmam que podem realmente construir agora bomba limpa. Esse é o objetivo do texto, cara. O objetivo do texto é te falar que existe uma bomba limpa. Aí ele fala assim, ó. Sabemos que todas as bombas atômicas fabricadas até hoje são sujas, aliás, imundas, porque depois que explodem, deixam vagando pela atmosfera o já famoso e temido estrôncio 90. O que ele coloca ali? Ele coloca para você o seguinte, ele coloca uma informação de que a bomba era suja, e por isso que agora surgiu a bomba limpa. Ora, isso é desagradável. Pode mesmo acontecer que o próprio país que lançou a bomba venha a sofrer a longo prazo as consequências mortíferas da proeza, o que é sem dúvida uma sujeira. Aqui eu tenho a argumentação. A argumentação tira o caráter dissertativo? Não. Pois bem, essas bombas indisciplinadas parou tudo. Bomba indisciplinada é qual bomba, gente? A suja. Mal educadas serão em breve substituídas pelas bombas N, ou seja, eu vou trocar a bomba suja por qual? Pela bomba limpa. A bomba N é a bomba limpa, que cumprirão sua missão com lisura, ou seja, quem é que vai cumprir a missão com lisura? A bomba limpa. Destruirão o inimigo sem riscos para o atacante. Trata-se, portanto, de uma fabulosa conquista, não? Ou seja, esse final ele é irônico, porque esse texto é uma crônica. O que é uma crônica, pessoal? Uma crônica é quando eu tenho, por exemplo, uma notícia. A partir daquela notícia, eu produzo um texto de características críticas e argumentativas acerca do fato noticiado. Mas o foco aqui é justamente falar, ó, existe uma notícia. Vamos comentar essa notícia? É como, por exemplo, faz como é que é o nome daquele cara? Arnaldo Jabor. O que o Arnaldo Jabor faz é o seguinte, existe uma notícia. Joesley Batista foi preso. A partir daquela notícia, ele faz toda uma crítica. Mas aquela crítica é para reforçar a informação que foi passada, entendeu? Então, o objetivo do texto
de caráter predominantemente dissertativo. Ele é dissertativo porque, eu repito, se argumenta, gente, se argumenta, ele disserta, tudo bem? Se argumenta, ele disserta. Deixa eu te dar um exemplo. Eu quero falar sobre o trânsito de Brasília. Aí eu falo sobre o trânsito de Brasília, que existem pontos positivos e pontos negativos. Eu estou falando sobre o trânsito de Brasília. Falo que o trânsito de Brasília ele é bem sinalizado, falo que o trânsito de Brasília é bem planejado, pontos positivos. Pontos negativos, eu falo que o trânsito de Brasília ele é congestionado e eu falo que o trânsito de Brasília é violento. Eu não estou me posicionando. Agora, a partir do momento que eu me posiciono, e eu falo assim, ó, o trânsito de Brasília apresenta pontos positivos. Todavia, os negativos se sobressaem aos positivos. Nessa hora eu acabei de apresentar um juízo de valor. Estou dando minha opinião para você. Nessa hora eu deixei de dissertar? Não, eu só estou dissertando com um viés argumentativo. Então você não pode errar isso, cara. A argumentação não exclui a dissertação. Na verdade, a argumentação complementa a dissertação. O objetivo do texto de caráter predominantemente dissertativo, ele tem caráter predominantemente dissertativo, é informar o leitor a respeito do surgimento da bomba limpa. Ele informa? Informa. Ele exclusivamente informa? Não. Mas ele informa? Informa, até porque é a partir da informação que ele produz a crônica. O gabarito da questão de número 5 é certo. Tudo bem? Para quem estava achando lá no comecinho, naquela tranquilidade, pensando, tipologia textual é sempre mole, sempre fácil. Viu agora. E você viu, por isso que eu fiz questão, cara, de pedir para todo mundo me responder aqui no chat, para você entender como é que esse tipo de questão pega. E para você aprender a valorizar esse assunto. Algumas pessoas até me perguntaram, poxa, professor, se você me traz gramática, hoje você vai trazer tipologia textual? Agora você entendeu por que eu trouxe tipologia textual. Porque engana, beleza? Porque engana. E eu não quero que você perca uma questão como essa. E a maioria das pessoas perde uma questão de tipologia textual, não é por falta de conhecimento, é porque trata com desdém, beleza? Vou voltar na questão anterior, que diz o seguinte, quanto à tipologia, o meu amigo me perguntou, quanto à tipologia, o texto classifica-se como predominantemente. Gente, quando ele fala do predomínio, é aquilo que aparece mais. O que aparece mais não é uma descrição, o que aparece mais é narração. Só você observar. O movimento feminista começou a florescer no Brasil na virada do século XX, de agora em diante. Diante da omissão da Constituinte de 1891, acerca do voto feminino, a baiana Leolinda de Figueiredo Daltro deu entrada no requerimento de seu alistamento eleitoral. Não obteve sucesso, mas também não entregou os pontos. Em 23 de dezembro de 1910, continua contando a história, fundou no Rio de Janeiro o Partido Republicano Feminista. O grupo tinha como principal objetivo mobilizar as mulheres pelo direito de votar. Essa informação é descritiva, porque está descrevendo o grupo. Massa! Mas olha a sequência. Em novembro de 1917, uma passeada organizada por Leolinda contou com a participação de 90 mulheres. Essa partezinha aqui está descrevendo, mas parte de uma narração. O que hoje não passaria de um transe, o que hoje não pararia o trânsito deve ter causado horror em distintos senhores e madames. Esse trecho é opinião, é argumentação. Mas quando a gente fala de tipologia textual, é como diz minha amiga Teresa, tem que olhar para o texto e pensar assim, o que esse texto quer comigo? O que esse texto quer comigo? Cara, esse texto quer comigo é falar o quê? Ele quer falar do movimento feminista? Esse texto quer comigo descrever o grupo? Esse texto quer me contar uma história, a história da Leolinda. E a partir dessa história eu vou entender o movimento feminista. Eu vou entender o surgimento do movimento feminista. O texto não é sobre movimento feminista e a Leolinda é um exemplo. Não. O texto é sobre Leolinda e a partir de Leolinda eu entendo o movimento feminista. Por isso que o gabarito é a letra B de bola, tudo bem? Quero voltar um pouquinho para a gente rever o gabarito das questões que foram apresentadas. Olha só, vai revendo comigo o gabarito, continue comigo. Questão de número 1. O texto é dissertativo, letra C. Não esquece, cara. Não é porque o texto argumenta que ele deixa de ser dissertativo. Não vai cometer esse vacilo mais uma vez na vida, não, tá? Questão de número 2. Questão de número 2 é um texto descritivo, gabarito, letra E de escola. Enquanto isso, você vai me contando aí no chat quantas questões você acertou, tá? Questão de número 3. Número 3, gabarito, letra... Era um texto narrativo, né? Letra D de dado pela sequência temporal. 3, letra D. 4, questão de número 4, gabarito, letra B de bola, porque o texto é predominantemente narrativo, tudo bem? E por fim, questão de número 5, gabarito certo. Por quê? No texto, ele me informa o surgimento da bomba limpa e no texto ele disserta. Repito, não é porque ele colocou no texto a presença de uma argumentação que ele deixa de ser
dissertativo. Tudo bem, meus queridos? Deixa eu voltar aqui para a câmera grande, beleza? Galera, cuidado, cara, cuidado. O maior problema do assunto tipologia textual não é porque ele é difícil, mas é porque as pessoas subestimam o assunto tipologia textual. E você tem que tomar cuidado. Deixa eu ver aqui como é que ficaram os acertos da minha galera. Massa! Claudiane, primeira vez na live. Brigadão, viu, Claudiane, pela sua presença. Olha só. Jéssica gabaritou, massa. Ivânia, 3 de 5. Catiana, 3 de 5. Loide acertou 4. Nayara acertou 4 de 5. Silvana acertou 4 de 5. Wesley acertou 3 de 5. Silvia acertou 3 de 5. Olenka acertou 4. Agora eu tô maiorzinho, né, Tereza? Fabiana, 5 de 5, gabaritou. Parabéns, Fabiana. Eliel, 3. Antônio, 3 de 5. Wesley errou as duas últimas, então ficou com 3. Ed, 4. Deixa eu ver quem mais. Sara acertou todas. Na verdade, Fábio, a questão de número 1 se refere àquele texto dos superdotados, tá? É o texto dos superdotados. Ed acertou 4. Silvia acertou 3. Josi acertou 4. Lana acertou. Tereza não gostou. Do que você não gostou, Tereza? Do que você não gostou? Me conta. Ana Calabria, 4. Lana, 3. Jonatas, 4. Tommy, 4. Repita a dose. Já vi que eu vou ter que repetir mesmo. Porque quando eu faço live de gramática, eu percebo que vocês acertam mais. Isso é interessante até para a gente observar o seguinte. Olha só como é que está a sua distribuição de tempo para estudo. E, cara, deixa eu te falar uma coisa. Se você vai fazer uma prova do CESP, em geral, 50% é texto, 50% é gramática. Aí depois você vai falar assim, poxa, meu rendimento em língua portuguesa está ruim. Mas será que você está parando para mapear onde o seu rendimento está ruim? Porque deixa eu te falar, deixa eu te contar uma coisa. Você tem a obrigação de não perder uma questão de tipologia textual, viu? É uma obrigação sua, porque tipologia textual, gente, não é um assunto difícil, cara. Tipologia textual é um assunto relativamente tranquilo em prova de concurso público. Lógico, existem questões polêmicas, existem questões complicadas, mas você deve tomar muito cuidado, cara, muito cuidado. Veja que nessa live eu fiz 5 questões. Nas 5 questões eu distribuí os principais assuntos de tipologia. Lá no começo eu te expliquei as principais, que são narração, descrição e dissertação. Frisei muito sobre dissertação e argumentação para você não confundir, porque eu vi que a galera realmente ficou um certo desfalque. Muita gente ficou, cara, com 3 de 5, 3 de 5, 3 de 5. A gente vai ter que melhorar esse resultado. Vou fazer o seguinte, promessa, viu? Compromisso. O que eu vou fazer? Daqui a algum tempo eu vou fazer outra live sobre tipologia textual. E aí, cara, nessa outra live eu quero ver todo mundo gabaritando. Então você vai estudar esse assunto para mim, cara. Vai estudar para você não errar, tudo bem? Faço outra de texto com certeza. Com certeza, com certeza. Porque eu quero que a gente melhore, cara. A gente tem que melhorar, beleza? Falta de leitura. Exatamente, tem que tomar cuidado, cara, para não vacilar e não perder esse tipo de questão, tá? Ó, não se esquece da agenda da semana, beleza? Quem gostou, por gentileza, não se esqueça de clicar em curtir, clica aí no joinha, clica no coração. Isso é muito importante para mim, isso é muito importante para o crescimento do projeto, é muito importante para o crescimento da live. Não se esqueça de convidar mais pessoas para estudar junto conosco, tudo bem? Não se esqueça também de clicar em compartilhar, cara. Cara, eu tenho certeza que muitos de vocês compartilharam a notícia de que o Joesley foi preso. Ou então compartilharam a notícia de que o... Como é que é o nome do cara? Não sei o que Cobra, que era o... Oh, meu Deus. O preparador físico do Ayrton Senna. Foi preso por assédio sexual. Muita gente compartilhou essa notícia. Cara, por que você não aproveita e compartilha conhecimento? Por que você não aproveita e clica assim, ó, e bota assim, ó, gente, aproveita para estudar a língua portuguesa, aproveita para aprender tipologia textual, aprenda a entender um texto. Clique em compartilhar, cara. Leva para as outras pessoas. Você com certeza tem uma gama de seguidores, uma gama de amigos, uma gama de pessoas nas suas redes sociais. Leva para elas esse conhecimento, leva para elas o saber da língua portuguesa. Ajude não só a você, mas ajude as outras pessoas. Porque é por meio da educação que a gente faz um Brasil melhor. Beleza? Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado por esta noite maravilhosa. Muito obrigado pela companhia. Professor, você estará no aulão de véspera do TRE Tocantins? Com toda certeza. Beleza? Com toda certeza eu estarei lá, beleza? Professor, você vê as questões de tipologia da Comperv? Já vi, mas não sei te precisar as informações agora.
porque não é uma banca com a qual a gente trabalha tanto, não é verdade? Um abraço para a Silvia, que está sempre aqui, que eu sei que aparece em todas e vai estar comigo amanhã de manhã cedo. Um abraço para o Fábio. Um abraço para a Luíde. Deixa eu dar uma dica, cara. Uma dica. Eu fiz um artigo semana passada para o blog do Gran Cursos Online chamada A Dieta da FCC, em que eu fiz um cronograma de estudos de língua portuguesa. Não serve só para a FCC, serve para outras bancas. Dá uma olhadinha nesse artigo, dá uma olhada nesse artigo para você entender o que eu coloquei na dieta da FCC e para você organizar o seu cronograma de estudos, beleza? Para você organizar, para você se colocar bem legal no tempo e para que você tenha melhor rendimento nas provas de língua portuguesa, tudo bem? Meus queridos, muitíssimo obrigado pela participação de todos. Não se esqueça de deixar sua curtida, não se esqueça de compartilhar, beleza? Isso é muito importante para mim, muito importante para o projeto, muito importante para o nosso Brasil. Um fortíssimo abraço a todos, meus queridos. Uma excelente noite. Até mais.